Saudações, bem-vindos ao 14º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, promovido pela Escola Superior de Desenho Industrial e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu sou o mestrando Luiz Antônio Paulo e Silva, do Programa de Pós-Graduação em Design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tenho como orientador o professor Madison Oliveira daquele mesmo programa. Para entender o artigo, algumas contextualizações são importantes. A primeira delas diz respeito ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial, na cidade do Rio de Janeiro. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial na cidade do Rio de Janeiro é considerado o maior espetáculo a céu aberto do mundo e tem origens centenárias alinhadas à prática carnavalesca, embora hoje já se pense em algumas discussões sobre o que é ou não é carnaval dentro desse contexto do desfile. Na década de 1930 surgiram as primeiras competições das escolas de samba e já na década de 1960 a Escola de Belas Artes passou a contribuir para o espetáculo. Em 1984 nós temos a construção do sambódromo, que ocasiona a verticalização desse espetáculo, com carros maiores e mais altos e também com o desenvolvimento de novos tipos de figurino. Na década de 1990, uma revolução se faz através do implemento de comissões de frentes cênicas. E já em 2004, Paulo Barros inicia o que nós chamamos de a última grande revolução do carnaval, com a apresentação de carros alegóricos que trazem figuras humanas coreografadas, ao invés das esculturas que anteriormente eram comuns. Dentro do carnaval, a contextualização do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, ou a Mocidade, escola que abraçou o enredo Como Era Verde Meu Xingu, de onde se originaram os croquis que estudamos. A Mocidade é uma escola que surge em 1955, oriunda do Independente Futebol Clube. Já na sua fundação, contava com a presença de mestre André, até então um baliza, ou seja, uma espécie de mestre-sala, mas que mais tarde vai ser eternizado por ser o mestre de bateria da escola. Bateria essa tão marcante em seu toque que dá à escola a fama de ser uma bateria que tinha uma escola de samba. Suas cores são o verde e branco e o símbolo a estrela guia. Ela sempre foi considerada uma escola vanguardista. Foi por 6 vezes campeã do carnaval, com desfiles inesquecíveis, e teve em Arlindo Rodrigues, Fernando Pinto e o então casal Renato Lage e Lilian Rabelo seus principais artistas expoentes. A última contextualização importante é sobre o próprio Fernando Pinto, um pernambucano recifense, que tratamos aqui como designer temático de acordo com os estudos de Cláudio Almeida. Chegou ao Rio de Janeiro em 1968 com a companhia de teatro Picadeiro de Recife para a apresentação de um espetáculo, onde é ovacionado pelos seus figurinos. Retorna ao Rio em 1969 e começa sua trajetória pelas terras cariocas pelo teatro, que o levou a atuar como diretor, coreógrafo, figurinista e cenógrafo, participando não só de espetáculos de teatro, mas também de shows musicais e televisionados, que envolviam nomes como Frenéticas, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e o grupo de Zicroquete. Atuou ainda como cantor e compositor, gravando o disco Estrelas em 1986 e escrevendo várias músicas em parceria com Tiãozinho da Mocidade, importante compositor da escola. Fernando vem a falecer em 1986, antes de terminar o carnaval do ano seguinte. No carnaval, ele iniciou sua passagem em 1971 no Império Serrano a convite de um amigo. Atuou em outras escolas de samba, como a Unidos de Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Estação 1ª de Mangueira e, finalmente, a Mocidade Independente de Padre Miguel, onde conseguiu imprimir uma identidade artística que o fez ser considerado pela imprensa como carnavalesco tropicalista, elevando a festa ao patamar de arte segundo a crítica do Carnaval de 1983. No segundo momento de contextualização, partimos para questões mais técnicas, a primeira delas sobre figurino. Na pesquisa nós partimos da ideia de Francisco Costa, onde o figurino é um construto que, junto ao ator, ajuda a pontuar local, tempo histórico e contextos da narrativa dramática. Daí nós abraçamos depois o entendimento de Madison Oliveira, escolhendo figurino carnavalesco e não fantasia, justamente por esse termo se aproximar ao contexto de narrativa, já que é uma narrativa desfilada que o espetáculo produz. Carrega quase as mesmas informações de um figurino cênico num espetáculo processional onde cada ala representa determinada parte do enredo. As peculiaridades e particularidades desse figurino atendem a requisitos ligados à volumetria, programação cromática e visual, à tradição dos desfiles e requisitos de obrigatoriedade, presentes em regras e regulamentos de organização. Na pesquisa nós seguimos também o contexto de peculiaridades e categorias apontadas por Felipe Ferreira, principalmente aquelas que determinam as partes de figurino que se colocam sobre o corpo. Finalmente, tudo isso é embarcado num croquis, que, segundo Luciana Gragnato, é a representação gráfica de tudo aquilo que foi projetado para o designer para que ele tenha condições de demonstrar a sua intenção. A partir daí, apresentamos os croquis que são objeto de nossa pesquisa.
São os croquis Tribo Camaiurá, Tribo Calapalo e Tribo Caicuro. Esses croquis foram executados em prancha A3 e, além de desenhos, possuem outras informações escritas referentes a número de alas, identificação das alas, materialidade pensada para execução e ainda uma possível assinatura datada de Fernando Pinto. Na nossa pesquisa, nós fazemos um detalhamento minucioso das peças projetadas nesses croquis. Sobre esses croquis, nós nos debruçamos para investigar as intenções criativas de Fernando Pinto no enredo de 1983 da Mocidade, no intuito de representar essas etnias. Como de costume no campo do figurino cênico, a construção de um figurino se baseia num referencial trazido pelo texto, e entendemos que esse seria o caminho a percorrer, dada a investigação de um figurino carnavalesco. O texto base, nesse caso, seria a sinopse apresentada pela escola e a justificativa de enredo. Mas nenhum desses dois dados foram encontrados por diversas razões, e então tivemos que tentar reconstruir esse contexto com imagens do desfile e notícias da época, trazidas de arquivos digitalizados da hemeroteca da Biblioteca Nacional. Então, numa primeira fase de pesquisa que se desenvolveu num programa de iniciação científica, o PIBIAC, nós fizemos uma investigação iconográfica. Essa busca foi feita a partir de pesquisas imagéticas em artigos e etnografias, tentando encontrar alguma correspondência entre os desenhos de Fernando Pinto e as fotografias e imagens trazidas naqueles trabalhos, que eram geralmente etnografias e reportagens de jornais da época que tratavam a questão indígena e ambientalista. Na pesquisa, nós entendemos que o dia a dia dos povos não traz uma gama de figurino muito elaboradas. O momento em que os povos do Xingu mais se utilizam de peças é o Quarupi, onde os povos se reúnem para homenagear seus mortos, e ali nós vimos formas e cores mais ou menos semelhantes entre si, porém muito diferentes daquilo que é proposto por Fernando Pinto nos croquis. Então, sem sucesso nessa investigação, partimos para outras possibilidades, para investigar referências indiretas e até mesmo o percentual de liberdade poética que o designer colocou no seu trabalho. Ampliamos a pesquisa para um universo fora do Xingu e começamos a identificar algumas formas e desenhos que guardavam algumas correspondências, como colocamos no artigo. E a partir daí fomos compelidos a entender esse tipo de distanciamento. Nós precisaríamos entender primeiro o lugar dessa imagem de indígena que é colocada no desfile e como ela se constrói historicamente. E é Leonardo Bora que contribuiu com o nosso trabalho através do seu estudo, onde faz um apanhado do que teria sido colocado para a sociedade historicamente e depois na avenida como representação do indígena nacional. Também citamos o imaginário popular, que é construído justamente com imagens de cinema, de desfile e até com algumas práticas regionais do vestir-se de índio. Em paralelo, a liberdade poética de Fernando Pinto também empresta a esses croquis as cores tradicionais do tropicalismo que se adicionam às cores da escola e também a uma materialidade oriunda do contexto televisivo da época, onde há orientações inclusivas de que essa adição de novos materiais vai modificar por completo o desfile de carnaval a partir daí, justamente por trazer itens menos usuais. E como consideração final, nós entendemos que esse lugar alcançado pelos indígenas de Fernando Pinto é o lugar da representação, que possibilita uma leitura imediata pelo seu espectador. Essa leitura passa pelo senso comum, pelo imaginário popular, mas também passa pela necessidade de enviar a mensagem de que são os povos também brasileiros e que devem ser identificados e protegidos como tal, que era justamente a intenção de Fernando Pinto na época de lançamento do enredo, onde o Brasil começava a se debruçar sobre as questões ambientais e indígenas. Seus figurinos são ligados à época do desfile, e toda a materialidade que se coloca nessa cena televisiva da época é parte importante também da formação desse designer. Cabe a nós, pesquisadores de design, desnudarmos mais processos criativos de outros profissionais, não só do carnaval, para captar essa contribuição para o nosso campo, entendendo essas criações como formas particulares e peculiares de design genuinamente brasileiras. Por fim, aqui nós apresentamos as nossas referências bibliográficas, estão todas contidas lá no artigo, fazem parte também da nossa pesquisa, e termino essa apresentação agradecendo a seleção feita pelo Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, agradecendo também à Escola Superior de Desenho Industrial e à Escola Superior de Propaganda e Marketing por fomentar esse tipo de iniciativa. Agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Design da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual faço parte, e ao meu orientador pela orientação segura e incentivadora de sempre. Abaixo segue o meu e-mail para os colegas que quiserem contribuir com a pesquisa. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma boa continuidade no Congresso.